Então tá bom, vamos começar então. Teremos o nosso primeiro discurso da noite, Maristela Câmara. William, poderia, por favor, fazer a apresentação do discurso da Maristela? Posso, claro. Boa noite, pessoal. Hoje a Maristela tem um discurso bem especial. Ela vai cumprir o último requisito dela para atingir um título bem bacana. E ela vai nos contar sobre um projeto que ela liderou e vai nos comunicar um pouquinho das experiências dela, o que foi positivo e o que ela aprendeu nesse projeto. Boa sorte, Maristela. Então, Maristela Câmara, Kaizen, excelência não é perfeição, mas a busca diária de fazer mais e melhor. Kaizen, excelência não é perfeição, mas a busca diária de fazer mais e melhor. Maristela Câmara. Obrigada, William. Boa noite, pessoal. Deixa eu só ajeitar o meu slide aqui, para vocês poderem ver. Todos conseguem enxergar a minha tela? Todos me ouvem bem? Muito bem. Então, como o William falou, esse projeto ele é bem representativo, bem emblemático para mim, porque ele significa a conclusão da minha jornada, né? A primeira jornada, porque tem muito para vir pela frente ainda, mas a minha jornada como DTM. Então, esse projeto ele é o último projeto da minha jornada de aprendizagem, junto do Toastmaster, junto do meu clube. E eu escolhi fazer esse projeto em cima de um programa que o distrito tem desde 2018, que chama Clube Excellence. O que me inspirou a fazer esse programa... A gente não vê tua tela, só para te avisar. Ah, não? Então, peraí que eu tenho que... Desculpa, acho que eu demorei stop aqui. Ver o que aconteceu aqui. Tem que autorizar. Você precisa autorizar para mim? Não, no princípio, tu deve ter um botão Share Screen verde bem no meio da tela. Sim, eu já apertei nele, mas achei que estava projetando já. Então, só segura o tempo um pouquinho. Vou de novo aqui, tá? Agora foi? Foi. Agora foi. Ah, ok. Desculpa, gente. Achei que vocês estavam vendo a minha tela. Então, o que me inspirou a fazer esse trabalho focado no Clube Excellence, que é esse programa do distrito, é um pouco da minha personalidade, mas também o meu mote, assim, o mote que eu acredito que os clubes têm que ter, né? Esse mindset de excelência, assim, pensando sempre que excelência não é a perfeição, e nunca será, porque seria uma utopia, mas a busca diária de fazer melhor, sabe? Quando a gente se compromete em fazer alguma coisa, colocar toda a energia e tentar dentro, junto com os instrumentos que a gente tem, que nós temos, usar esses instrumentos e fazer melhor. Tentar se superar a cada dia, até chegar mais perto possível daquilo que a gente entende no cenário que a gente tem como sendo excelência. Então, esse programa ele traz uma proposta para que os clubes voem além do DCP e inclui muitas métricas que são importantes para entregar mais valor para os membros. Esse projeto, ele existe desde 2018, mas eu tinha a percepção de que ele precisava de revisão, que ele não deveria ser uma coisa que atendesse só uma parcela de clubes, que todos tinham que conhecer o programa. E será que conheciam? Será que esse programa tinha efetividade? Então, eu escolhi o meu HPL para testar essa aderência, essa efetividade do projeto e também para criar um comitê que fosse responsável por ele, né? Que os líderes pudessem se apropriar do programa também. Então, esse projeto ele tinha uma estrutura de projeto mesmo, né? Justificativo, objetivo, escopo, cronograma, investimento, enfim, toda a estrutura que um projeto pede. E a estrutura do HPL, que propõe que nós primeiro aprendamos sobre liderança e possamos escolher quais são os desafios que teríamos como líder nesse projeto, no caso, os meus desafios. Escolher um objetivo, conseguir o comprometimento de uma equipe para trabalhar com esse projeto, trabalhar no plano e depois analisar e apresentar os resultados, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Muito bem, vamos lá. A justificativa desse projeto foi, inicialmente, de que um dos valores do Toastmaster é a excelência. Então, a gente tem que trabalhar para isso. O programa está alinhado a isso. Que o programa deveria ter a premissa de atender as necessidades dos membros, e não só uma necessidade de gestão estratégica do distrito.
que os officers, os dirigentes de clube, deveriam se apropriar desse programa para que ele tivesse sustentabilidade. E que o programa realmente precisaria dessa revisão, porque ele tinha alguns gaps, a gente percebia isso, e eles precisavam ser trabalhados. Depois, o objetivo foi selecionado, que era analisar o programa, então, identificar as oportunidades de melhoria. As etapas incluíram uma pesquisa com toda a rede de membros e a rede de dirigentes, a criação de um comitê de análise, essas pessoas foram convidadas, então, para fazer parte dessa crítica, identificando as oportunidades, fazendo os ajustes, então o projeto seria relançado. Além dele ser relançado, nós criaríamos um plano de sustentabilidade do programa. Um plano que, na verdade, é uma proposta que a nova gestão pudesse usar como um guia para garantir que o programa realmente tivesse sustentabilidade nos próximos anos. E, por fim, os resultados esperados, que seria o relançamento, então, desse programa, contemplando essas melhorias que nós identificamos. E o meu aprendizado de liderança, qual era? O que eu queria aprender com esse projeto? Eu queria me desafiar mais uma vez em engajamento e delegação, e também na gestão do tempo. Então, esses foram os 2 pontos assim, que eu procurei dar mais ênfase, onde eu sabia que eu tinha oportunidade de me desenvolver. Os resultados quais foram? Bom, o resultado geral desse projeto foi que a pesquisa foi feita com uma aderência surpreendente. Então, ela foi feita com uma estrutura que questionava muito o quanto as pessoas conheciam o programa, o quanto elas achavam que era relevante, se elas conheciam as métricas, se elas achavam que isso criava realmente valor para o distrito, para os clubes. Foi criado um comitê, né? Esse comitê eu tinha por objetivo trazer pessoas que já tinham conquistado o título de Clube Excellence, ou que gostavam do programa, ou que eram líderes que tinham algum tipo de influência de gestão, que pudessem tomar decisões junto comigo. O programa, então, ele foi relançado com essas melhorias, bem recentemente, e um relatório de sugestões também foi criado. Os resultados quantitativos, quais foram? Bom, da pesquisa, foram 19 clubes que responderam, do nosso quórum de 28, 57 respostas, sendo que 42% foram de membros que responderam, e eu achei super legal isso, porque desmistificamos um pouquinho de que gestão é só uma responsabilidade dos líderes de clube, né? Então, os membros também fazem parte, eles também podem criar valor. 58% foram dirigentes, então, também tivemos um engajamento bom, uma aderência boa. E sobre a comissão eu convidei inicialmente 17 pessoas, tá? Eu já sabia que dessas 17 eu só conseguiria engajar uma parte delas. E foi o que aconteceu. No final, 10 pessoas realmente ficaram no projeto, participaram das reuniões e contribuíram efetivamente. Sobre o relançamento, nós tivemos na primeira sessão do TLI, mais ou menos 80 dirigentes treinados em cada sessão, então o relançamento, eu posso dizer que foi um sucesso. Teve uma sessão adicional nesse domingo que eu ainda não peguei as estatísticas com a Edith, mas então ela pode ser maior. Significa que, bom, saímos de um cenário de pesquisa onde a maioria disse que achava relevante, que queria saber mais, precisava de ajuda, que a comunicação precisava ser melhorada, para 80 dirigentes em 2 sessões que foram realmente treinados desde o início do ano, e 600 membros comunicados por e-mail, ou pelo menos 300 deles, considerando a taxa de abertura de e-mails, que não é de 100%. Então, eu acredito, assim, de uma forma geral, o resultado foi positivo, quantitativamente, e também em muitos itens subjetivos, assim, sabe? De engajamento, as pessoas abraçarem mais, entenderem mais a proposta de valor, realmente se comprometerem, quererem muito levar isso à frente, como um legado, né? Esse é o time, então, que foi criado, que eu chamei de embaixadores do Clube Excellence. Vocês veem algumas carinhas aí do clube.
Agradeço muito a essas pessoas que estiveram comigo. Foram reuniões difíceis no meio do Covid, com temas bem densos para se discutir, mas essas pessoas realmente trouxeram muita contribuição e muitos insights importantes para esse trabalho. Bom, o que ficou de aprendizagem? E aí eu acho que o mais importante é esse mindset de aprendizagem constante ao longo da vida, que na verdade a gente nunca está pronto como líder, que o cenário muda, os objetivos mudam e nós vamos sempre ter novos desafios pessoais. Então, em termos de engajamento, resiliência, engajar voluntários é um desafio muito grande. Então, eu sabia que as pessoas não iam aderir 100%, eu sabia que o tempo delas era limitado, eu sabia que excelência aqui ia ser um desafio muito grande, nós precisávamos talvez de mais tempo. E eu tive que ter muita resiliência, sabe? Para não me decepcionar assim, com as respostas que eu esperava, que fossem em termos de tamanho de time ou de aderência de reunião. Propósito claro para engajar voluntários em qualquer projeto, pessoas que realmente façam diferença, você tem que ter um propósito claro desde o início, e esse propósito tem que tocar o coração das pessoas. Elas têm que entender assim, eu quero fazer parte disso, isso é super importante, isso é super interessante. Então, se você não tem esse approach desde o início, você perde o time e perde o engajamento das pessoas. Delegação, que é o meu maior desafio. Paciência. Nem sempre as pessoas vão fazer o que elas se comprometem. Então, o líder também tem que meter a mão na massa. Né? Eu tive que continuar metendo a mão. Eu queria delegar tudo, 100%. Dizer, pessoal, aqui está o que tem que ser feito, vamos lá, vamos fazer. Eu consegui um bom avanço nesse sentido, mas em alguns momentos, assim, era para as pessoas terem feito coisas e eu ter cobrado mais. E, em função de pressão de tempo, eu acabei fazendo algumas coisas, tá? Então, assim, evoluí muito nesse aspecto, mas ainda continuo acreditando que o líder tem que ser hands-on, que tem que botar a mão na massa também, porque num ambiente voluntário nem sempre a resposta vai vir rápido ou vai acontecer. Consenso é uma utopia. Em que sentido? Quando se delega a tomar decisão em um modelo democrático de votação, por exemplo, nem sempre se consegue consenso de todos. Então, eu percebi muito, assim, que em alguns aspectos de métricas, quando nós tínhamos que ficar discutindo, algumas pessoas queriam um resultado X, outras queriam um resultado Y, mas pela votação da maioria, nós tomávamos uma decisão. Algumas pessoas não gostavam da decisão, sim, mas elas aceitavam a decisão. Elas aceitavam porque a maioria decidiu diferente dela. Então, essa coisa de que a gente sempre vai conseguir um consenso, para mim, o aprendizado ficou de que nem sempre o consenso pode ser uma utopia e nós temos que aprender a tomar decisões pela maioria, né? O que é melhor para a maioria e nem sempre para todo mundo. Em relação à gestão de tempo, assim, eu aprendi bastante também. O ótimo pode ser inimigo do bom. Então, o projeto não ficou 100%, a gente precisaria de mais tempo, sim, mas ele aconteceu, ele foi revisado, ele ficou melhor do que ele era antes. Então, ele ficou bom ou não ficou bom. Então, muitas vezes, a busca do ótimo nos coloca numa armadilha de querer buscar esse ótimo que não existe. E o bom, ele é bem razoável e ele pode ser aprimorado durante um tempo. Tomada de decisão. Mesmo sem todos os elementos, a gente tem que tomar decisão. Aconteceu isso, nós tínhamos que fechar o programa porque existiria um treinamento uma semana depois e nesse treinamento já deveria acontecer o relançamento do programa. Nós não tínhamos ainda todas as certezas ou todas as informações para fechar alguns itens, mas nós fechamos mesmo assim. Fechamos conscientes de que no futuro eles podem ser revistos. Então, quando você tem a pressão de tempo, a tomada de decisão ela tem que ser muito mais efetiva e, às vezes, sem todos os elementos que a gente precisa. Precisa de técnica e método para fazer esse tipo de reunião de brainstorming, assim, sobretudo online. Aconteceram muitos desafios para mim. Eram temas densos, de muita discussão. Um item
do programa, uma meta do programa influenciava outras. Então, aconteceu, por exemplo, de pessoas ficarem presas em algum ponto, e aí eu, como líder, tinha que me posicionar na reunião e dizer, não, pessoal, vamos em frente, esse item já foi, nós precisamos votar, seguimos em frente agora. Aconteceu de muita gente que não participou de uma reunião, na primeira reunião, chegava na segunda reunião e pedia alinhamento da primeira reunião. Então, a gente tinha que pivotar o assunto para alinhar todo mundo novamente. Então, o que eu aprendi aqui? Que uma reunião de brainstorm, cada reunião precisa de um método, a gente tem que ter ferramentas para tornar a reunião mais produtiva. E que essas técnicas e métodos, elas têm que ser preparadas antes, para que essa reunião realmente aconteça com a máxima efetividade possível. E estímulo e energia para focar. Aí é muito da minha jornada, o quanto eu, às vezes, estava com energia, às vezes estava sem energia, como é que estava o meu momento na pandemia para tocar um projeto tão complexo, por que eu escolhi essa profundidade nesse programa, eu poderia ter escolhido algo mais fácil. Então, eu refleti muito sobre isso, sabe? O momento em que eu escolhi fazer o HPL, por que eu escolhi esse tópico, como é que eu estava na minha gestão de tempo, será que eu realmente fiz uma previsão de todo o tempo que eu precisava? Será que eu fiz as coisas no timing certo? Eu refleti muito, assim, aprendi muito sobre mim, assim. Às vezes eu abraço muitas coisas e boto muita profundidade e não precisa ser assim. Então, eu preciso melhorar nesse aspecto. Pessoal, esse foi o resultado do meu projeto. Eu estou muito feliz por ter concluído ele e muito feliz de poder compartilhar com vocês os resultados. Obrigada. Obrigado, muito obrigado, Maristela. Estava tentando achar aqui meu botão aqui, me perdi aqui no aplicativo. Deixa eu voltar. Muito bem, peraí que eu estou fora da sequência aqui, gente. Muito bem, terminamos com a Maristela. Próximo discurso da noite, teremos Arthur Riso. Eu gostaria de chamar a Emília para apresentar o desafio do Arthur para a gente. Boa noite para todo mundo, boa noite, Arthur. Hoje o desafio do Arthur é identificar, o projeto em si era para identificar o estilo de liderança dele e do discurso vir e apresentar esse estilo junto com algum comentário junto. Então, identificando meu estilo de liderança, Arthur identificando meu estilo de liderança. No fim, ele tirou a tela, não sei se é esse o título, espero ter acertado. É isso. Obrigado, Emília. Boa noite, pessoal. Antes de eu fazer meu teste de estilo de liderança do Toastmasters, eu tinha diversas dúvidas sobre o que era realmente ser um líder. Como é a maneira de um líder se comunicar. Para mim, um líder é o cara que sabe o que falar no momento certo. É a pessoa que sabe dar a direção para um grupo numa tomada de decisões. E quando eu fiz o meu teste de estilo de liderança, eu percebi que, na verdade, existem diversas maneiras para ser um líder. Há diversas maneiras de um líder se comunicar em diversas situações. A maneira que foi definida pelo teste foi de que eu sou um líder afiliativo e democrático. O que, quando eu olho para a maioria das situações da minha vida, cara, na mosca, eu sou completamente essa pessoa. Esse contexto de ser líder, inclusive, ele leva não só para o lado profissional. Muitas vezes a gente ficamos pensando sobre a liderança no ambiente profissional, mas ele leva para um lado pessoal também, para relações com as pessoas do nosso ambiente. Eu vou trazer um exemplo para vocês. A gente estava aqui em casa, eu estava aqui em casa com a minha namorada, e no meio de uma discussão, que a discussão era se toalha molhada vai ou não em cima da cama, ela me olhou assim, não, Arthur, sério, eu não acredito que a gente não consegue brigar. Mal ela sabia que ela tá namorando um cara que é democrático, ou seja, eu escuto a opinião dela
E para eu tomar minha próxima decisão, eu levo completamente em consideração tudo que ela citou. E além disso, eu sou um líder afiliativo. Ou seja, eu evito certos conflitos em relações que são realmente importantes para a nossa vida. Todo esse lado positivo nem sempre é tão positivo assim. Em uma situação de trabalho que eu passei, eu faço a implantação de uma tecnologia e em um momento foi solicitado que fosse feita uma instalação na segunda-feira. Aí eu liguei para o meu fornecedor. Clóvis, eu preciso dessa instalação para segunda-feira. Bah, seu Arthur, só vai dar na quarta-feira. Eu pensei, 2 dias, né? O que é 2 dias? Tá, beleza. Quarta-feira. Aí eu desligo, tá meu chefe aqui. Arthur, quarta-feira não dá. O cliente não pode ficar esperando, é segunda-feira. Tá, vou ter que ligar então. Aí eu olho pro telefone, e eu olho pro telefone, e eu olho pro telefone, e eu não consigo ligar. Eu não consigo dar esse feedback negativo. E eu começo a entrar em conflito na minha cabeça. Eu vou fazer isso. E eu começo a, pelo menos, escrever num bloco de notas como é que eu posso falar isso para ele, porque eu não consigo exteriorizar, não é uma conversa normal para mim. Gente, eu passei 4 horas nesse conflito para fazer essa ligação. 4 horas se passaram, e eu olho pro telefone, tá, já escrevi tudo, é só ler o que tá no computador. Clóvis, não dá, o meu cliente não pode esperar, é segunda-feira. Ah, senhor Arthur, tudo bem então. Tá marcado para segunda-feira. Eu passei 4 horas num conflito para ele me dar essa resposta. A conclusão disso é que eu não estava utilizando a maneira certa de me comunicar. Eu continuava utilizando uma liderança afiliativa que evitava conflitos, quando na verdade eu estava perdendo, eu não chegava no meu objetivo. Eu estava me sacrificando e não estava chegando no meu objetivo. E isso já aconteceram diversas vezes em outras relações. E todo esse experimento, descobrir meu estilo de liderança, foi completamente um divisor de águas para mim. Ficou completamente evidente a maneira com que eu lido em praticamente todas as situações da minha vida. E acabei descobrindo as maneiras em que eu preciso melhorar muito mais para poder chegar com maior facilidade no meu objetivo. E eu deixo uma provocação para vocês. Vocês têm você tem alguma dificuldade em alguma relação que você tem? Uma pessoa que às vezes você pede uma coisa e, inclusive com outras pessoas, você continua tendo essa mesma dificuldade para passar o que você precisa e chegar no seu objetivo? Então eu sugiro que você tente mudar o seu estilo de liderança nessa conversa e ver se existe algum efeito nisso. Muito obrigado. Parabéns, Arthur. Muito obrigado pelo teu discurso. Super útil para todos nós. Quem aqui não tem esse pequeníssimo problema de ter, às vezes, alguma conversa que a gente considera difícil, eu recomendo um livro que chama Communication Transformation. É um livro que tem um site que você depois pode continuar fazendo exercícios através do site, depois de ler o livro Communication Transformation. Deixa eu reapresentar a minha tela. Acredito que estão todos vendo agora. Como próximo discurso da noite, teremos Guilherme Sestenheim, como avaliador Marcos Cassel. Eu gostaria de pedir ao Marcos que apresentasse o desafio do Guilherme para nós. Okay. Thanks, Josué. Tonight, Guilherme is giving a speech for his research and presenting project.
And his main challenge today is presenting the results of his research using storytelling techniques naturally. So, Guilherme Sesterheim, COVID-19 and the vaccines. COVID-19 and the vaccines, Guilherme Sesterheim. Good luck. All right, thank you, Marcos. Good evening, everybody. I'm gonna share here slides very briefly with you all. So I'm going to talk about this subject that is not new for everybody, I'm pretty sure, but I hope in the end you all will get a bit surprised about the progress we've done so far. So this is the state of the COVID-19 infections as of yesterday. Woohoo! Go Brazil! We are leading this race, almost leading. We are part of the 3 leaders. And I just wanted to make this joke because a couple of weeks ago, I was in this meeting with a friend in the States, and he reproduced the same enthusiasm when looking at the numbers. So he's from the States, and we started the meeting, and then he said, woohoo, go States, we are leading. And it caught my attention because it reminded me of the Simpsons episode where they make jokes on people in America being happy or being proud of silly achievements of the country. So here in Brazil, we are more than 2 million infected right now, and we have 86,000 deaths so far. Who knows this guy? Please raise your hands quickly. Oops. Thank you. If you all know Attila, you know that, or if you have already seen any of his lives or YouTube videos or any interviews in the journals, on the news, you know that the slower he talks and the serious he gets, the worse is the news. So anytime from now to the future, if he takes, I don't know, more than 30 seconds from connecting one word to the other, we know we're gonna die. That's how I feel when I listen to one of his lives. Oops, wrong screen. Back to sharing my presentation here. This guy once said back there in April that we may end up opening and closing the economy for the next 2 years. And I've already heard somebody else talking about 10 years. I really want to believe in 2 years. Well, Mr. Trump there in the States, he has Mr. Anthony Fauci on his side. Anthony Fauci is one of the main scientists being cited currently talking about COVID-19 research. And he has one of the most impressive CVs in the whole world. So he's the main person responsible for the main achievements in the research for the HIV virus. So Bolsonaro, in the other hand, doesn't have Mr. Anthony Fauci close to him, and he fires everybody that gets close to him and that kind of disagree with what he's saying. Back to Mr. Trump. Mr. Trump once said that he believed in chloroquine. But then Mr. Anthony Fauci appeared to the cameras and said, no, chloroquine doesn't work. And he's not the only one saying that. Everybody else is saying that. Here in Brazil, we still have a president that talks that chloroquine, one medicine developed for malaria treatment, is helpful for COVID-19 treatment.
No, it's not. And maybe because of that, Brazil is one of the worst handlers of the pandemic so far. One strange thing for us to still take a look is that the States right now is the single well-developed country that has rates of infection as higher as the countries under development like Brazil and India. So, but Guilherme, are we doomed? Are we gonna die? What's gonna happen? No, dear friends from Toastmasters, we're not doomed. So this is the coronavirus vaccine tracker that the New York Times keeps track since June, I guess. And yes, believe it or not, we already have one vaccine pre-approved for limited usage. They're in China. There is this CanSino Bio laboratory there in China that already has one vaccine and is sharing with all of the military base in China. So yes, it's limited approval. It's not available for everybody else, but we also have 4 other vaccines on the last stages of testing. Today, this last vaccine from the University of Oxford started to be tested there in Savannah, Georgia. The other 3 on the phase 3, the other 3 vaccines being tested on phase 3 are from Chinese companies. I want to finish here my speech telling you my personal thoughts about this pandemic. I don't know your religion beliefs, but I strongly believe that this pandemic came to our world for a reason. I've seen many initiatives from companies, from people, from governments, enhancing collaboration, enhancing taking care and being more respectful to the person on your side because of this pandemic. And this is the lesson I'm taking from all of these problems we've been living so far. Please take some time to think about it and your role in this whole pandemic. That's my single suggestion for tonight. Thank you, everybody. Parabéns, Guilherme. Muito apropriado o teu discurso. Em meio a uma pandemia, todos queremos alguma novidade, alguma notícia que nos dê aí algum alento de solução a curto prazo. Vamos seguir em frente com a nossa noite. Ainda uma última curiosidade sobre o dia 27 de julho. Esse é o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho. Com a pandemia, obviamente, as nossas casas viraram nosso ambiente de trabalho, pelo menos para a maioria de nós. E aqui eu listei 6 das principais razões de acidentes domésticos no Brasil. Então, temos aí problemas de choque com tomadas, incêndio com tomadas, problemas com fogão, tapetes, intoxicação com produtos de limpeza, quedas e objetos cortantes no banheiro. Então, quero mostrar para vocês esse tipo de coisa aqui, ó, que a gente vê em muitas casas no Brasil, várias conexões para tentar fazer uso de laptops, estando todo mundo em casa, e carregadores e todo tipo de equipamento. Tome cuidado com isso. Vamos evitar sobrecarga nas tomadas. Se precisar chamar algum técnico especializado para fazer alguma manutenção, alguma adaptação, faça para evitar problemas. E eu resolvi falar disso basicamente porque no sábado eu mesmo tomei um choque de 8.000 volts aqui em casa, tentando consertar o neon da loja. Então, perdi um casaco que queimou, ficou um buraco enorme por conta desse pequeno acidente doméstico. Então, fica a dica: prevenção de acidentes do trabalho, no caso, ambiente casa.
Vamos dar prosseguimento. Temos agora um momento descontraído da noite. Carlos Barros vai nos guiar na sessão de Tabletopics. Boa noite a todas as pessoas do grupo. Abraham Brian Stoker nasceu em 8 de fevereiro de 1847. No dia 27 de julho de 1897, ele finaliza o épico livro Drácula. E com o épico livro Drácula, ele também cria Abraham Van Helsing. Eu gostaria de 3 voluntários para que eu possa passar os próximos passos. Por favor. Não estou vendo todos. Deixa eu trocar aqui. Ok. 3 voluntários, alguém? A Fran. Quem mais? Eu topo, Carlos, Guilherme. E a Emília também levantou. Fran, o Guilherme. E quem mais? Eu, Emília. Emília. Eu só perdi uma parte da explicação porque eu estava terminando de fazer o feedback do Arthur. Espero que não me atrapalhe. Não, de forma nenhuma. Na verdade, foi um começo somente introdutório, né? Quando o Van Helsing foi criado, ele foi criado com o intuito de ser um professor holandês que tinha PhD em diversas áreas da ciência e da teologia. Ao longo dos anos, Van Helsing foi dito como caçador de monstros, matador de monstros, enfim, e também foi chamado de mão esquerda de Deus. Os grandes arqui-inimigos são Drácula, Frankenstein, as noivas de Drácula e o lobisomem, entre outros. Esses são os mais expressivos. Então, a missão da Fran é: você, como Drácula, precisará convencer Van Helsing a participar do Nós Toastmasters sem ser morto por ele. Sem ser morto por quem? Sem ser morto pelo Van Helsing. Van Helsing. Drácula participar sem ser morto por Van Helsing. Drácula irá convencer Van Helsing a participar como membro ativo do ano de 2020 a 2021 do Nós Toastmasters. E o Drácula não poderá... Você é Drácula. E o Drácula não... E o Drácula não poderá ser morto. Consegue me ouvir bem? Alô? Oi? Ficou confuso, Fran? Eu explico de novo. Não, deixa-me ver se eu entendi. Eu sou Drácula, tenho que convencer Van Helsing a unir nosso grupo e eu não vou matar ele. É isso? Não, e tu não pode ser morta por ele. Eu não posso ser morto por ele? Oh, yes. Ok. Yes. Okay. Ok. O Guilherme será o Frankenstein e deverá convencer Van Helsing a participar do Tabletopics Master World, que será na Califórnia em dia 31 de dezembro de 2020. E ele precisará fazer o melhor improviso emotivo do Tabletopics. E você não poderá ser morto por ele. Já a Emília será a noiva do Drácula e amiga do lobisomem e precisará convencer Van Helsing a tomar a vacina contra o Covid-23, que já é a evolução do Covid-19, sem chorar.
Todos entenderam a missão? Entendi. Então, boa sorte. Ok. Fran, começa com você. Sim, então Van Helsing, eu tenho um convite para você. A semana que vem nós temos a Noite dos Visitantes do nosso clube. E eu quero convidar você a participar. E isso é uma oportunidade raríssima, só nesse tempo de Covid que você pode participar. E não tem problema nenhum que eu vou estar presente, porque eu vou estar remoto, muito longe de você. Eu não tenho nem como te matar, nem como nada. Aliás, nesse momento, eu estou me recolhendo completamente com os outros Toastmasters. Então, tu está mais do que seguro, está super convidado, vem e participar do nosso clube. Porque nosso clube, nós estamos ótimos em inovar. E eu sei que você também adora inovar para caçar vários tipos de monstro. Então, tu vai aprender conosco como também comunicar com os monstros, talvez convencer eles em vez de matá-los. E como é um momento de conexão e união entre as pessoas no mundo, como o Guilherme falou, é um momento talvez de mudar nossas maneiras e fazer amizade em vez de um caçar o outro. Então esse convite fica para você, por favor, vem que tu vai estar recebido com braços abertos e eu não vou te matar. Guilherme Frankenstein. Agora é você. Obrigado. Van Helsing. Tô nervoso. Van Helsing na minha frente, eu já vi o filme dele. Não me mata, por favor. Van Helsing, antes, mesmo que tu vá me matar, eu preciso pegar um compromisso teu. No final desse ano, último dia do ano, em vez de estar comemorando a virada do ano com a tua família, que eu não sei se existe porque eu não lembro da história, não me mata. Devagar. Para, fica longe. Vai acontecer a competição de melhor Table Topics do mundo. Table Topics Master World. Eu sei que tu não é uma pessoa muito emotiva, não gosta de falar muito sobre sentimentos, aquele estereótipo de caçador de monstros, que eu pessoalmente não gostaria de ter, não sei se tu gosta. Mas quero te convidar para fazer um improviso sobre melhor discurso emotivo. E vai ser muito legal. Boa sorte. Morri. Emília, noiva do Drácula. Vamos lá. Eu reconheço esse cheiro de longe. Esse é o cheiro do Van Helsing com medo. Eu senti esse mesmo cheiro quando ele encarou o Drácula. Tudo bem que ele me deixou viúva depois que encontrou o Drácula, mas ele estava com medo do Drácula. Quer saber? Eu vou aplicar uma peça no Van Helsing. Eu vou lá ver do que ele está com medo. Van Helsing, eu conheço esse teu cheiro. Tu tá com medo de alguma coisa, me diz o que é. Que tu diz que não tá com medo de nada, tá com medo sim, já sei. É do Covid-23. Tu tá com medo do Covid-23. Van Helsing, mas tu é muito fraco. Tu demorou pra matar o Drácula. E olha que o Drácula nem era tão forte assim, né? E agora, esse vírus também cheio de vacina e tu tá... É medo da vacina que tu tá. Van Helsing, como é que os monstros vão acreditar em ti e, se, enfim, ser mortos por ti, se tu não consegue ter coragem de tomar uma vacina? Toma vergonha nessa tua cara, vai tomar a vacina. Eu vou contar pro lobisomem, que tu ainda não matou, e pro Frankenstein também, que tu não matou, que é medo que tu tem. Excelente. Me diverti muito aqui. Muito obrigado, Carlos. Muito bem, vamos dar continuidade na nossa noite. Nós temos agora
avaliações, iniciando com o William, avaliando a Maristela. William, por favor. Obrigado, Josué. Boa noite de novo, pessoal. Boa noite, Maristela. Parabéns pelo teu discurso. Achei um discurso bem bacana. Vou dar os pontos positivos primeiro, depois eu vou seguir a ordem do manual de High Performance Leadership antigo, que é um pouquinho diferente das avaliações normais, tá? Então, os pontos positivos do teu discurso. Eu gostei que tu deu uma contextualização no início e eu gostei que tu trouxe o conceito que era novo para mim, que é o do Kaizen, que me deixou bem curioso e bem inspirado, como tu queria nessa apresentação, bem no início do teu discurso. Eu gostei também que tu organizou bem os teus discursos, os slides estavam bem claros e bem estruturados, assim, a lógica do projeto, o sumário aqui, os resultados que eu aprendi, foi bem bacana. Teve também que o projeto é um projeto bem complexo, né, e teus resultados foram significativos, então parabéns por ter feito esse projeto, um projeto bem grande, né. E teve enfoque nos aprendizados, na apresentação, que foi bem bacana, tu passou bastante tempo na apresentação falando, olha, teve esses pontos aqui que eu foquei bastante em entender no projeto, e foquei bastante em ver o que eu estava fazendo bem, ver o que eu podia melhorar, que foi bem bacana. Vou tentar dar uma sumarizada nos pontos do manual, tá? O manual, ele pede para fazer um sumário do projeto e dizer a tua apresentação, experiência pessoal do projeto, que foi bem bom, tu conseguiu fazer essa parte muito bem. Ele pede se tu tornou a experiência do projeto relevante para a plateia. E eu acredito que aqui tu queria criar curiosidade e inspiração na plateia, né? Que foi o teu ponto principal antes, quando a gente conversou. E eu gostei que tu introduziu o conceito do Kaizen bem nessa apresentação, mas eu achei que tu podia ter retomado ele ao longo do teu discurso, porque ficou só no início aquela apresentação e depois tu não linkou ela de novo, tu não trouxe assim, aqui eu apliquei, aqui eu podia ter o que eu estava pensando no conceito, sabe? Tu podia ter enriquecido um pouquinho mais a apresentação, linkando com o teu título e linkando com essa parte inicial que tu trouxe, tá? Mas tu também trouxe histórias e alguns momentos, algumas experiências durante o projeto que enriqueceram bastante o teu discurso, que foi bem legal. E como exemplos aqui, eu posso citar que tu queria chegar nos 100% do engajamento com os voluntários. Tu trouxe histórias das reuniões também, que foi bem bacana, que foram tanto positivas quanto negativas. Só que eu achei que no teu discurso ele era, bom, o projeto era bem complexo, né? Então ficou um discurso denso de informações, tinha muita informação nos slides, estava passando muitas informações. E eu não sei o quanto tu te preparou para essa apresentação em particular, mas eu senti que em alguns momentos estava bem preso nos slides, estava lendo os slides até. E claro, você estava comentando sobre a tua experiência no projeto, mas tu chegou a ler os slides em algum momento. E, bom, como já está num nível bem avançado, eu acho que podia ter te preparado um pouquinho mais. E se preparando mais, tu já ia ter todo o teu projeto na cabeça e não ia precisar ficar lendo os slides. Podia só se basear neles e já dar uma ênfase melhor no que tu queria dizer. Tá? E como desafio, eu vou te passar um desafio, acho que é pessoal meu, porque eu queria que tu passasse todo esse conhecimento que tu adquiriu para os membros do nosso clube, porque eu te vejo muito pouco nas nossas reuniões e como tem um baita de um conhecimento adquirido em toda a trajetória do Toastmasters, tu podia passar mais tempo aqui sendo avaliadora ou nos passando um pouquinho de como é que é ser um diretor, como é que é fazer uma função de distrito, sabe? Dar essas experiências aqui para o clube, porque eu acho que ia enriquecer bastante o que o pessoal pode chegar aqui no Toastmasters, tá? Então, eu passei um pouquinho de tempo, mas parabéns pelo teu DTM, parabéns por esse discurso e te espero ver mais aqui nas reuniões do nosso clube. Obrigada. I will be back. Obrigado, William. Vamos seguir com a nossa agenda. Próxima avaliação temos a Emília avaliando o Arthur Riso. Emília, a palavra está com você. Boa noite, pessoal. Boa noite, Arthur. Eu fiz a tua avaliação do último discurso e eu lembro de ter falado algumas coisas que hoje eu vi aplicadas. Eu comentei um pouco que tu estava bem preso nas informações e hoje tu trouxe muito storytelling, também se arriscou sem slide. Então, parabéns também, né, por ter aplicado esses feedbacks.
Em relação ao discurso de hoje, achei muito legal a forma como tu articulou o resultado do teu teste com a justificativa que tu deste, as histórias que tu contou, realmente envolveu bem as pessoas e deu para ver que você sabe muito bem comunicar histórias. Acho que isso ficou muito forte, né? O que eu gostei, assim, né? O que eu achei que você foi notável, Arthur? Tanto a questão da escolha das histórias, o conteúdo articulado, que foi o que eu falei, os gestos, a parte que tu fez a ligação, e quando tu mostrou a tua frustração, que tu aproximou o rosto da câmera, realmente chamou bastante atenção e conectou bastante o público. Então, ficou bem ilustrativo nesse sentido. Em relação aos pontos para te aperfeiçoar, eu senti que tu teve 3 blocos de discurso. Teve o primeiro, contando um pouquinho da tua busca, depois tu fez um falando um pouquinho das histórias, e no final tu voltou de novo na articulação um pouco mais com a teoria e os aprendizados que tu teve em relação a esse projeto. Senti que você poderia ter colocado um pouquinho uma conexão entre esses 3 blocos. Poder, por exemplo, né, entre o primeiro e o segundo, dizer assim, nem sempre ter um estilo é bom ou ruim. Vejam os exemplos que eu tenho, como foi ruim para mim, né? E aí fazer talvez alguma conexão entre os 3 para não ficar tão marcada essa separação. E o outro ponto também que acho que pode ser útil para te aperfeiçoar é inserir... Opa, não, desculpa, agora já é os desafios. Em relação aos desafios, eu senti em alguns momentos alguma necessidade de uma quebra do discurso, justamente para a gente também, para prender mais ainda a atenção do público. Em que sentido uma quebra? Às vezes no tom de voz, quando tu mostrou tu e a tua namorada, poder na hora que ela fala contigo, Arthur, a gente nem briga, poder falar isso num tom de voz diferente também, né? Além dos gestos que eu vi que tu colocou. E às vezes também até no próprio conteúdo. Como tu estava falando uma história bastante pessoal, poder até parar assim e perguntar para o público: quem aí nunca brigou por causa da toalha? Uma briga que ninguém teve. Porque eu vi que tu conectou com o público lá no final, mas às vezes trazer isso durante o discurso também pode ajudar a engajar um pouco mais. E aí, um desafio que eu também queria te dar para o próximo é usar a mesma fluidez que tu tens no storytelling quando tu traz alguma informação mais densa, que eu vejo que tu fica mais com mais ansiedade de passar a informação correta quando é informação e quando não é história. Então, tentar usar essa mesma fluidez nas histórias. Mas não demonstrou nervosismo, estava super confortável. Parabéns, Arthur, foi excelente. Obrigado. Muito obrigado, Emília. Vamos dar prosseguimento. Temos a nossa terceira avaliação com Marcos Cassel, avaliando o Guilherme Serstenheim. A palavra está com Marcos. Okay, thanks, Josué. And what a big challenge evaluating Guilherme. That's my first evaluation speech, so let me try to do that. So the first of all, about the topic, Guilherme brought up a topic that is totally up to date. I think the most up to date topic, that is the COVID-19. I really liked the way he organized his information. Wasn't what we call as data dump. I mean, he didn't throw a lot of data over us and just read that. So he basically presented the result of his research instead of just reading a report. So that's pretty good. Congrats, Guilherme. Congratulations for doing that. And by the book, I should, considering that Guilherme is an experienced speaker, I should focus more on what he can improve than what he did well. But it's pretty challenging because he did a really good job. Another point that was totally impressive was when he said he mimicked. I don't know if the mimic word exists, but when he talked as Attila, like the slower he talks, the serious is the bad news. And I thought he was going to give us a bad news because it was pretty realistic and pretty good. One other thing that I really liked was when you, in the beginning of the speech, you broke the expectation
doing that, woohoo, go United States or go Brazil. In that point, I just want to suggest you a small point to improve. That is maybe smiling, you know, because you did, I think you tried to do a joke, but you didn't smile. So that was not too much synchronized, and but you know, it was good anyway. And still talking about the points that you could improve, or really small topic points, is try to do some jokes when you want to do some storytelling. Try to do some jokes, and one specific point you should do a joke was when presented our president picture with the chloroquine, because it's a joke. Just the picture is a joke, right? So I just want to say that your speech, Guilherme's speech, was pretty good, pretty good, and congratulations. You did a great job. Thanks. Thank you, Marcos. Obrigado, obrigado. Parabéns, Marcos. Parabéns pela avaliação em inglês. É sempre um desafio. Eu fiz uma vez, eu sei o quão difícil é. Muito bem. Vamos dar prosseguimento às próximas sessões da noite. Eu gostaria de convidar a Camila para nos dar o relatório, o timer da noite, para a gente saber quem fica para a votação. Vocês estão me ouvindo? Sim? Tá. Os discursos, então, a Maristela ficou com 14 minutos e 15 segundos, o Arthur com 5 minutos e 22 segundos e o Guilherme com 7 minutos e 20 segundos. Uhul! Achei que tinha passado. Posso passar para o próximo? Table Topics. Sim, por favor. Sim. Francesca com 1 minuto e 27 segundos, Guilherme com 1 minuto e 17 segundos e Emília com 1 minuto e 8 segundos. E avaliações, William com 3 minutos e 52 segundos, Emília com 3 minutos e 6 segundos e Marcos com 3 minutos e 5 segundos. Muito bem, muito obrigado. Me ajuda aqui, porque eu acabei não tomando nota. Alguém ficou de fora pelo controlezinho de tempo máximo ali? Eu tô fora. Ficou o William e a Maristela de fora, é isso? Era isso que eu tinha entendido. Só queria que ela confirmasse. Acho que é isso. É isso, Desculpa, né? qual que é o máximo, só para eu entender? Os discursos podem ir até 7 minutos e 30 segundos com a tolerância. Então, fica a Maristela fora, é isso? Isso, E a as Maristela fora. E as avaliações até 3 minutos e 30 segundos. Então, o William fora. É isso? Isso. Obrigada. Então, tá bom. Muito obrigado, Camila. Então, tá bom. Eu coloquei teu nomezinho aqui, Cecília, Vote Counter, para tu lançar para nós a pool, para a gente já poder votar. Acho que a gente já pode fazer isso agora, né? Isso, tá na tela. Pode dar continuidade aí. Eu estou vendo já resultado, não sei se está todo mundo conseguindo votar. Tá todo mundo votando, menos eu. Não sei o que aconteceu, que eu estou logado como Josué, mas não consigo votar. Não, tu tá como teu voto de desempate aí. Só se acompanha aí, se quiser continuando. Tá bom. Vamos lá. Dando prosseguimento, então, para a noite, temos o Frank, que vai nos apresentar o relatório do Accounter. Boa noite, pessoal. Hoje é a minha primeira vez para fazer no Accounter, então acho que vou fazer justiça. Vamos lá. Por Maristela,
ela andou muito bem. Só a única coisa que eu tinha foi alguns as e es no início, mas depois, um pouco tempo, depois ela pegando, ela foi muito bem. Ela andou muito bem. Por Arthur, ele tinha ele pausou um pouco, especialmente quando ele estava descobrindo instalação, aquela história, contando a história, mas além disso, o resto do tempo foi muito bem, a cadência foi muito bem, consegui seguir tudo que ele falou, muito bom. Guilherme também, não sei se você quer a avaliação em inglês ou em português. Em inglês, por favor, Em deixa eu inglês, usar tá bom. o privilégio aí. Bom, your presentation was really good. The presentation was flowed well. It was smooth. The only thing that I noted was you had some pauses, and that was during the presentation part, especially when you're describing the charts and the data. Outside of that, the rest of it was pretty smooth. Just from what I've seen from your previous presentations to this one, there was significant improvement. So congratulations. E é isso aí. É isso tudo que eu tenho. Muito bem, muito obrigado, Frank. Sucinto, direto, muito bom. Vamos dar prosseguimento aqui. Temos agora o relatório da nossa gramária, Maíra. Maíra, a palavra está com você. Obrigada, Josué. Boa noite a todos. Bom, pessoal, seguimos evoluindo, então, na nossa gramática quando nos comunicamos. Estão todos de parabéns. Eu destaco alguns pontos que eu observei no geral. Pontualmente, eu vou falar no individual, depois eu chamo vocês ali caso tenha algum ponto. Falta de R's e S's, continuamos seguindo nessas faltas ao final das palavras. Utilização de algum pra e pro, pequena conjugação no tu, ainda temos essa pequena falha, digamos assim, tá? E nas avaliações eu percebi alguns acho que, e então eu sugiro utilizar penso que. Então fica uma dica. O que eu não captei, o que eu não observei? Agente, gírias e quebra de frase. Então eu identifico isso como um ponto super positivo. Pessoas que usaram a palavra da noite. Toastmasters Josué, speakers Maristela e Arthur. Guilherme, apesar de ser inglês, não peguei, confirmei com ele antes de passar o resultado. E avaliadores, o William, a Emília e o Marcos eu não captei, não observei se eles utilizaram o comunicar. Esses foram os pontos que eu tenho para passar para vocês esta noite, Josué, com você. Obrigado, Maíra.